De ateu a líder espiritual. Este é Jorge Narabedian. E eu vim aqui para encontrar o Benício, que é o filho dele. Acabei encontrando, é o que sobrou para mim, é o que sobrou pra gente. Vou entrevistá-lo. Ele é uma pessoa que já foi muito cética e agora ele entrou em contato com as medicinas da floresta, ayahuasca, rapé, sananga, tem o tabaco também, né? Sim. São assuntos que me interessam muito, creio que interessam a todos vocês. Então aqui tem uma mente cheia de informação para compartilhar com todos nós. Bom, a primeira coisa que eu quero te perguntar... Não, se apresenta, vai. Se apresenta para as pessoas. Tá bom. Bom, eu sou o Jorge Narabedian, não sou mais ateu, né? Como você disse. Agora, líder espiritual também. Uma das minhas funções e obrigações de vida. Então, é isso. É isso. E como que você encontrou essa obrigação, uma missão de vida? É missão, né, cara? É que assim, eu acredito numa coisa que as pessoas, elas muitas vezes encontram próprias missões de vida em momentos de dificuldade, tá? Inclusive foi até num momento de raiva e tristeza que me fez também ser ateu. Então foi um processo sentimental, um processo de existência, coisa que aconteceu lá na minha adolescência. Eu vivenciei, vamos dizer assim, momentos de injustiça, tá? Não comigo, mas com pessoas que eu gostava e assim, esse processo nunca tinha existido dentro da minha família, dentro da minha casa, sabe? Pra mim era uma coisa meio absurda. Então, mais ou menos quantos anos ali? Com uns 14 anos. 14 anos? Quando eu tinha 14 anos. E na verdade assim, não é nada absurdo, é uma coisa até comum, só que pra minha realidade naquele momento pareceu um absurdo. Eu presenciei, na verdade eu fiquei amigo de uma pessoa que era órfã. Então assim, o dia que eu perguntei pra ele, né, cadê seus pais? Ele falou, cara, eu não tenho pai, não tenho mãe. Eu falei, como assim você não tem pai, você não tem mãe? Tipo, já não consegui entender como é não ter pai e não ter mãe, né, naquele momento. Ele falou, não, eu sou órfão, desde que eu nasci eu moro no orfanato e tal. Cara, aquilo parecia, sei lá, eu não vou nem dizer um banho de água gelada, acho uma facada dentro do meu coração, sabe? Isso é uma coisa que você nunca tinha visto. Cara, porque justamente, né, menino criado no interior, com modelinho de família, pai, mãe, vovó, não, nunca imaginei que alguém não tivesse pai, não tivesse mãe, mesmo já com 14 anos de idade. Cara, e aquilo foi assim, um choque. Não, foi em Niuaque, no interior, onde eu nasci e cresci. Então assim, isso foi um choque realmente muito grande na minha vida, para aquele momento, né, nada assim, tipo, não vou dizer que eu chorei naquele dia, mas depois que eu cheguei em casa, eu comecei a perceber que existiam muitas injustiças no mundo, né? Foi então as injustiças que Foi as injustiças que me colocaram nisso daí. Então, desde então, o que eu carrego, né? Não vou dizer assim que talvez hoje seja a minha missão de vida, mas uma coisa que eu não gosto, que eu sempre que vejo, tento, né, lutar contra, são injustiças, né? Então assim, cara, começando pela minha família, onde eu não sou bem-vindo, ou onde alguém da minha família ou alguém dos meus amigos não é bem-vindo, também não sou bem-vindo, né? Se meu filho, se minha esposa, né, alguém não é bem-vindo, isso daí acho que é até meio que uma regra aí da nossa família, né? Da minha família é assim. Então a gente não concorda com injustiças e algo nesse sentido. Então isso me fez, cara, sabe, levar assim do tipo, nossa, por que os africanos não têm comida? Nossa, por que existem crianças órfãos? Nossa, por que existem isso e aquilo e as maldades do mundo, né? A injustiça foi a tua ferramenta para mergulhar mais fundo dentro de você, né? Exato. Uma vez eu li que a justiça é a nossa grande semelhança com o divino, assim, que o divino é muito justo. A justiça, exatamente. Então assim, se a gente partir, né, hoje de um entendimento que todos somos filhos de Deus e nos é dado a liberdade para fazer e escolher o que quisermos, né? A gente mesmo planta o nosso caminho, né? E as nossas justiças ou injustiças, sei lá, por assim dizer. E então assim, esse processo me fez ser ateu, né? Por 10 anos, até os 24, que na verdade isso me ajudou muito. Você está com 24 hoje? Que bacana, eu tô mais velho que você já. Eu tô quase... Eu fiz agora, nesse mês agora, fiz 32. Eita, foi interessante essa parte de ser ateu, porque eu acredito que eu desenvolvi dentro de mim
um processo muito racional. Mas tu era um ateu assim que negava mesmo, falava mal da espiritualidade? Não, eu não injuriava, né? Eu não injuriava. Era comum já, né, nessa época, né, as bobeirinhas de Orkut, de internet, de Messenger, né? Aquelas frasezinhas de ateu clássicas, nossa, tipo, os memes. dava risada disso, mas não que eu injuriava, né? Do tipo, não que eu falava mal, até porque assim, não é da minha personalidade, né? Xingar ou ofender as coisas, por mais que eu não goste ou não acredite. Então assim, eu era um ateu, tipo, eu diria até mais agnóstico. Porque assim, eu percebia que se alguém algum dia conseguir me provar que Deus existe... Tu estava aberto. eu estava aberto. Então assim, eu era um ateu que justificava ser ateu, porque eu não acredito, por causa disso, daquilo. Comecei a trabalhar então com as questões psicológicas da mente. Jesus muito racional? Sim, por ser muito racional, então assim, eu me tornei terapeuta nessa época. Então eu acreditava, e acredito, né, até hoje ainda, no poder da mente. Só que hoje eu consigo fazer uma junção, né, de que é Deus, poder da mente, tudo junto, dentro de uma coisa só. Antes eu só acreditava em poder da mente. Então, tipo, a mente é capaz de criar e descriar coisas, e aí a gente envolve Deus, mente, tudo isso. Nossa, que coisa absurda, né? E então até os 24 anos. E por ser terapeuta, inclusive foi um paciente que me convidou para ir numa sessão de ayahuasca. Peraí, Jorge, tu virou terapeuta. O que aconteceu aí? Tá. Tem um ponto que eu quero saber. Todo mundo quer saber. O que aconteceu? Pra tu virar terapeuta. Ah, tá. Esse já vai mais uma longa história. Vai mais uma longa história. E depois cara, na verdade eu me tornei terapeuta com 20 anos. Né? Então dos 14, aí com 18 eu vim morar em Campo Grande, com 20 anos eu me tornei terapeuta, trabalhava com hipnose, neurolinguística. Foi palestrante nessa época aí? Foi, a partir dessa época comecei a dar palestras também. Tem no YouTube pra galera procurar? Acho que não. Tem algumas fotinhas no Facebook lá, né? Eu no palco e tal, mas vídeo mesmo assim de palestra não tem não. Enfim. E então isso justificava até, né, minha ateice, por assim dizer, do tipo, nossa, hipnose, claramente é o poder da sua mente. Tu foi lá na mente mesmo, né? No fundo da mente, racional, 100% racional. E aí, o caminho mais longo que a gente vai percorrer na nossa vida é da mente até o nosso coração. Eu vi essa frase esses dias. Faz sentido? Faz. Porque, cara, assim, é interessante a gente falar de coração porque eu sempre fui muito sentimental até com as coisas, né? Só que eu não atribuía isso a um amor divino ou algo espiritual ou religioso, nada nesse sentido. Então assim, tinha, né, afeto como qualquer outra pessoa normal, mas não atribuí isso a Deus, ou tipo, nossa, graças a Deus, né, que isso aconteceu, milagres, coisas que acontecem na nossa vida, tudo eu imaginava e acreditava que era o poder da manifestação do meu desejo mental. Procurava uma explicação racional, científica. Sim, 100%. Então vai lá, hipnose. Hipnose, terapia e tal, aí conheci, né, um paciente que chegou até mim. Na verdade ele não chegou nem como paciente, ele chegou como querendo aprender hipnose. Né? Uma pessoa... Já estava aqui em Campo Grande? Sim, já estava em Campo Grande, já trabalhava aqui. Uma pessoa totalmente esclarecida, né? Instruída, inclusive né? Com um bom emprego, nível federal e tal. E queria aprender hipnose. Tá? Né? Me contratou, vamos dizer assim, para dar aula de hipnose para ele. E no meio desse tempo a gente pegou uma amizade, né? Uma amizade bacana, assim, até por ele ter uma idade já mais avançada do que a minha. Foi assim uma amizade até quase de pai e filho, assim. Parecia que eu era o filho que ele não tinha, né? Porque o filho dele ainda era pequenininho também. Então eu era o filho que ele me incentivava a fazer as coisas. E aí um dia ele falou, cara, tu vai ter que conhecer hipnose, ayahuasca. E ele é carioca, né? Tu vai ter que conhecer ayahuasca. Nunca tinha ouvido falar até. Não, tá, eu já ouvi falar, mas eu não sei, né, o que é. Eu não vou te contar não, tu vai ter que ir lá comigo. Ele falou assim, né? Eu falei, tá bom, né? Tava aberto. Tranquilo. Até que a gente, né, se preparou e tal, ele, como diz, não me contou absolutamente nada, ele só falou, vem aqui pra casa e daqui a gente vai pra lá. Eu não sabia onde era, não fazia a menor ideia do que poderia, né, vir a acontecer, ou aonde exatamente a gente ia. Antes disso você não ficou curioso, foi pesquisar? Fui, mas ao mesmo tempo assim, o que a informação que tinha na época, né, sobre a ayahuasca era algo assim do tipo uma bebida
como em qualquer lugar que você for pesquisar, alucinógena, né? Uma bebida alucinógena que te causa um processo de transe ou algo nesse sentido. Eu acho importante esses vídeos porque tem muito preconceito, tem muita informação assim, deturpada. Distorcida, com certeza. E é porque assim, as informações que são boas, as pessoas tipo meio que, beleza. Agora as informações que são ruins, eu sabia, é assim mesmo, nossa, eu já imaginava que ia ser desse jeito. Sim. Do tipo, cara, se 100 pessoas te der um relato bom, você fala, beleza. Agora se um falar um relato ruim, nossa, é isso mesmo, porque é do demônio, porque isso... Quando meu pai descobriu que eu bebi a primeira vez, ele foi justamente pesquisar relatos de problema, onde que deu. Aí vai encontrar notícia, jovens beberam pra ir numa festa, você vai encontrar isso. Sim. É mais ou menos assim, ó, eu também já tive que explicar muito isso para as pessoas. Do tipo, cara, a ayahuasca, sei lá, curou 1000 depressões, 300 ansiedade, 50, 200 câncer, mas teve uma pessoa que passou mal. Nossa, uma pessoa passou mal. Meu Deus, a pessoa passou mal. Mas a mídia ela vai espalhar essa notícia porque é aí que vai atrair. Sim, Então assim, né, tipo, as coisas legais ninguém fala, mas aconteceu Estamos falando. Uma coisinha ruim, estamos falando bem. Aconteceu uma coisinha ruim, todo mundo mete pau, é normal. Enfim, cheguei, né, voltando, recapitulando minha história, cheguei no momento lá, né, aí que eu percebi que era uma igreja. Não era do Santo Daime? Não, era uma igrejinha meio xamânica, por assim dizer. Era um processo meio de transição que eles estavam lá, né? E eu cheguei, tinha, sei lá, 5 ou 6 pessoas, bem pouquinho. E aí eu olhei aquelas imagens, assim, né, tipo, não sei de nada o que é isso, não faço a menor ideia do que é isso, né? Eu não tava julgando. Não, e justamente foi uma coisa que eu achei interessante hoje, né, hoje em dia, lembrando desse primeiro dia que eu fui tomar ayahuasca, eu considero que foi uma coisa legal. Eu meio que prometi pra mim que eu deixaria meus preconceitos ou meus julgamentos em casa. Maravilhoso. Tipo, cara, eu vou lá pra saber o que vai acontecer, independente do que for acontecer. Foi isso que ocorreu na minha cabeça. Acho que a melhor coisa pra primeira experiência é você com sua coração com e... certeza. Tá, vai e deixa rolar. Eu falei, cara, eu não tenho nem referência, eu não faço nem ideia de como vai ser isso. Né? O que é estar alucinado? Não sei nem o que é. O máximo, sei lá, já tinha feito umas respiração lá que você meio que entra num transe também, não sei se você já fez. Tipo, respiração holotrópica. Não, essa eu não fiz não. Nossa, tipo, você vai respirando, você entra na verdade nesse processo de tetania, né? De hiperoxigenação e tal. Então, enfim, é bem interessante mesmo. Você entra num transe, assim, racional, mas meio que um transe emocional, na verdade. Enfim, e aí, cara, eu falei, bom, vou tomar e vou esperar pra ver o que vai acontecer. Porque eu vejo que muita gente que acaba chegando na ayahuasca vem de um contexto envolvido com muita droga. Tem muito disso, né? Sim. Você não teve? Não, cara, não. Até porque, assim, depois a gente entra na outra parte da minha vida, né, onde eu continuei como terapeuta, tratando dependentes químicos. E é engraçado que a maioria dos pacientes, né, vamos dizer assim, eles perguntavam, você já foi usuário? Eu falei, cara, não. Mas como é que você sabe tanto de droga? Eu falei, cara, porque eu consigo colher experiências, né? Se todo mundo conta a mesma coisa, então deve ser aquilo. Né? Não também Ctrl-C, Ctrl-V, né? Eu buscava, acho que a minha qualidade como terapeuta é buscar entender como a pessoa se sente, o que ela sente no momento que ela está num processo. Seja mental, seja físico, seja alucinógeno, enfim. Então, essa facilidade de conseguir, como se eu estivesse colocando a roupa da pessoa em mim, sabe? E sentir o que ela sente. Isso. Terapeuta. Sim, Então isso me deu facilidade para compreender essas coisas. E como você falou, né? Muitas pessoas que são envolvidas com drogas, normalmente o cara que busca ayahuasca, ele já foi abalado, ele já tomou LSD, ele é usuário de cannabis, enfim, cocaína, né? É muitos vícios. Muito. Cigarro, tem um amigo meu que parou de fumar cigarro depois dessa experiência. Sim, também, sim, acontece. Então assim, as pessoas buscam até como um processo de libertação. Né? E a gente fala assim, mas isso daí é só para esse tipo de público, só para quem é jovem? Não, cara, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode. A gente cura inveja, a gente cura orgulho, vaidade. Muita coisa. Os hinos falam muito sobre isso.
assim, para quem realmente quiser conhecer, é algo, eu não diria nem fantástico, eu diria, sei lá, extraordinário. Que foi, né, voltando ao assunto, a minha primeira experiência. Então eu cheguei nessa igrejinha, né, nesse espaço e tal, aí, né, tudo começou lá a cerimônia, tomei a primeira dose do chá, e aí me falaram assim, daqui a pouco vem, né, a experiência. Aí eu fiquei sentado um tempo e tal. Era em silêncio? Não, tinha música mecânica, né, umas músicas lá, tipo um Roberto Carlos, umas músicas lá que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Roberto Carlos? Até Roberto Carlos estava tocando, né, tipo, Nossa Senhora me deu... Entendi. Assim. E aí, tipo assim, pra mim, eu também não vou dizer que eu ignorei as músicas, né, eu escutava, mas como eu não conhecia, enfim, não fez muita diferença. Eu estava mais preocupado comigo, do que eu ia sentir, do que eu ia ver, do que eu não ia ver, enfim. Mas acho que foi a minha maior preocupação lá na ayahuasca. E aí passou lá, sei lá, acho que 1 hora, e eu não senti nada. Falei, cara, será que, né? Aí eu fiquei, né? Não vou sentir nada desse negócio. Você olhou para os irmãos para ver se... Não, e é engraçado que tipo, tá todo mundo sentado ou deitado de olho fechado. Não é ninguém, você não consegue ver o que a pessoa tá vendo. Ela, às vezes ela pode estar em outro mundo, em outro planeta, né? Por assim dizer, e ela tá só assim. Sim. Né? E a gente imagina que vai acontecer alguma coisa extraordinária com a pessoa. Não, tá normal. Só que pra mim mesmo, assim, mesmo de olho fechado, aberto, não aconteceu nada. E aí a pessoa, né, que era o dono lá, o dirigente do espaço, ele falou, ó, tá aberto, quem quiser vir tomar a segunda dose. Eu já levantei, fui lá. Aí serviu, tomei, joguei o copinho no lixo, nem lembro se foi copinho no lixo, acho que a primeira vez que eu fui era um coco, servia numa cumbuquinha de coco. Aí eu tomei minha cumbuquinha de coco, né, e ela ficou comigo, né, eu deixei ela ali na janela, perto de onde eu tava. E aí eu lembro que nesse meio período eu já tinha até saído da cadeira e ido deitar no colchonete, mas sem estar sentindo nada. Eu lembro que a hora que eu deitei de novo, que eu me cobri, que eu fiz esse movimento coberto, abriu o universo dentro da minha cabeça. Tipo, parecia que eu tava dentro de um sonho. Eu sabia onde eu tava, né? Você não perde consciência, você não está inconsciente. Mas parecia que eu já estava envolvido numa história, que eu comecei a entrar dentro de mim, assim, e aí eu tive um processo de infância, assim, de lembrar dos amigos de infância, da minha família. Você vê ó, como volta, né? O que me fez ser ateu, questão familiar, foi a primeira experiência que eu tive na ayahuasca. Do tipo, cara, obrigado Deus. Aí eu já, tipo, como assim obrigado Deus pela minha família? Sabe, ao mesmo tempo eu tava raciocinando e já chorando e já, tipo, sentindo aquilo. Nossa, e aí, abraço, né, cara? Madrecita abraço. E aí eu perguntei pra ayahuasca, né, ou algo assim dentro da minha cabeça, o que é isso e o que é Deus? Cara, aí de repente, tipo, sei lá, né, na minha experiência, veio Jesus, assim, dentro da minha visão, e falou, vem cá. E ele veio nesse formato que a gente vê? Nesse formato, assim. Tipo assim, né, não tão nítido, né, dessa maneira, mas naquele molde ali. Vamos colocar uma pessoa com as roupas e trejeitos, né, daquela época lá, como realmente a gente vê nos filmes. E aí ele falou, não, vem cá que eu vou te contar. E aí foi a minha experiência, né? Daí é uma coisa muito particular, né? Mas assim, a partir daquele momento eu tive, então, a compreensão racional de que o que é Deus e o mais importante, que foi o sentimental, o sentir Deus. Então não foi só o pensar e entender, foi os dois juntos. Então eu completei dentro da minha cabeça o que era racional, o que era Deus, e completei dentro do meu coração. O que fez a conexão, conectou. Na hora que conectou, exatamente, foi o que você falou. Então assim, a partir desse momento foi então, tipo, que foi o, assim, foi a expansão, né? De página da minha vida. Vamos dizer os despertares que eu falo. Aí cheguei em casa no outro dia de manhã, né, meus pais que moram ainda até hoje, né, no interior, eles estavam na minha casa. Cheguei em casa chorando, ai pai, te amo, ai mãe, te amo. Tipo, eles preocupados, tipo, meu Deus, o que aconteceu com esse guri, né? Porque eu também não avisei onde eu ia. Eu só falei, ó, vou sair de casa, volta amanhã cedo. Mas não falei o que eu ia fazer. Cheguei em casa chorando, minha mãe, tipo, o que aconteceu, né? Aí contei pra eles onde eu tinha ido, o que tinha acontecido e tal. Na hora meu pai falou, essa semana eu ouvi falar dessa bebida. Começou meio que uma sincronia das coisas, sabe?
Tipo, o amigo dele lá de Newark tinha ido tomar na semana passada. Sim, meu pai. Nossa, agora é o mestre, né? Então o amigo dele tinha ido tomar na semana passada, contou pra ele durante a semana e no outro final de semana eu fui. Tipo, né, sincronizou uma coisa com a outra. Então foi isso. Esse foi o processo. Despertar. Eu quero saber como que foi a ibogaína, a terapia. Bom, estava com hipnose, Sim. terapeuta, né? Era nessa linha da hipnose. O que mais? Como foi com a ibogaína? Partiu pra ela depois. Tá. Pra quem não sabe, ibogaína, né? Eu sei. Ibogaína é uma medicina africana que, até assim, se a gente for falar, é parecida com a ayahuasca, não. Mas ela tem o mesmo intuito, né, de promover algum benefício para o seu organismo. Né? Não deixa de ser uma droga, né, ela causa efeitos em você. É tipo de desdroga, né, mas até de uma maneira saudável. Não é uma droga prejudicial, é uma droga benéfica. Como, por exemplo, um remédio. O que chama droga? Cara, não sei. Não sei. Mas é uma coisa interessante. Por que chama droga? Você que sabe responder, por favor, coloque nos comentários. Por que drogaria? Chama drogaria. Vem de drogas, né? As drogas são qualquer substância que talvez causem alterações físicas ou psicológicas dentro do nosso corpo. Sei lá, uma definição mais ou menos assim. Então, sei lá se existe droga benéfica, né? Mas eu sei que a ibogaína e a ayahuasca, elas são substâncias que trazem um benefício. Então a ibogaína ela é a extração de uma raiz, de uma planta africana, e ela consegue dar um reset, a gente chama de reset, químico no organismo de qualquer pessoa, não só o dependente químico. Então, assim, no dependente químico ela ficou popular, né, o uso da ibogaína para dependência química, porque ela consegue interromper a fissura da droga. Então, assim, o corpo fica pedindo, exatamente. né? Por que o corpo fica pedindo? Porque você entra num processo de abstinência. A partir do momento que você fuma droga, cheira pó, enfim, qualquer tipo de droga, que causa vício no seu organismo, que causa vício químico, né? Porque assim, enquanto você está lá no efeito, você está legal. Na hora que o efeito passa... É como se fosse comida, ele pede mais. Ele quer mais. Tipo, então assim, a partir do momento que você experimentou a primeira vez, seu organismo identifica que aquela substância existe, e aí ele precisa de mais. A ibogaína reseta. A ibogaína ela consegue resetar e repor o que o seu organismo gastou. É uma coisa, um copinho, vira uma... a gente usa ela pode ser usada feita em chá e cápsulas, né? Cápsulas também dá. Então, o que ela faz, por exemplo? Quando você tem um uso de drogas, você tem uma descompensação química do seu organismo. Você tem um uso exagerado de serotonina, dopamina, que depois que passa o efeito das drogas, esses neurotransmissores eles vão lá embaixo, que dá a sensação de depressão e a fissura da droga. Tá? Então, a ibogaína ela restaura isso, fazendo com que você não sinta mais esse processo de abstinência. Então, assim, instantâneo. Funciona 100% das vezes? Não, porque assim, aí a gente começa a envolver outras questões. Se a gente for falar de terapia, né, aqui eu diria que, cara, nenhum dependente químico é dependente químico sozinho. Até minha esposa usa bastante essa frase. Por que eu falo sozinho? Porque não foi só porque ele escolheu ser. Porque, cara, traz algo de família, sabe? Traz um problema, normalmente associado à figura do pai, né? A ausência do pai. Se você for pegar a maioria dos usuários dependentes químicos hoje, são pessoas que têm ausência de pai. Normalmente de mãe também, mas mais de pai, né? Isso não é uma regra, mas se você, por exemplo, pegar, né, os dados. Se eu for puxar a ficha do 100% dos meus pacientes, 90% não tem pai. Alguém chega lá na clínica e já vai logo perguntando se tem alguma coisa com o pai. Eu já fiz essa pesquisa, né? E realmente é uma estatística bem interessante aí a ser estudada, né? Mas aí você pensa, porque é bandido, porque é desvio de caráter, porque é sem vergonha, porque isso, porque aquilo. Cara, não, envolve muitas coisas, muitas outras questões. Aí tu tem empatia e compaixão pelas pessoas. Então, isso aí, eu acho que foi tão exagerado isso que
foi o motivo pelo qual eu parei de ser terapeuta. Começou uma outra coisa, mas isso vai ficar pro final do vídeo. Por que envolve outras coisas? A ibogaína ela é muito massa, cara. Até para pessoas que têm, por exemplo, depressão. Tipo, nossa, depressão, tem ansiedade, tem alguma coisa. Você toma a ibogaína porque ela faz esse reset, ela repõe o que o seu organismo está precisando. Tá? No caso depressivo, repõe lá a serotonina e tal, faz o seu organismo produzir serotonina novamente. E no caso da dependência química, né, fazendo essa reposição, ela acaba cortando também a fissura e a compulsão da droga. Só que, por que o dependente químico normalmente volta ao uso? Porque, cara, envolve outras questões que não são somente químicas. Emocionais, né? Principalmente. Então, assim, você recuperar um dependente químico não é só um processo químico, não é só um processo psicológico, não é só um processo emocional, não é só um processo espiritual. Todos esses juntos. Tudo junto. Entendeu? Então, assim, hoje, se você for pegar um tratamento que nós chamamos de convencional, né, que são modelos comuns de tratamento, ou os mais conhecidos, eles têm uma taxa média de aproximadamente 10% de recuperação. Tratamento com ibogaína, mesmo contando, né, com esses casos assim, a gente chega a 60% de recuperação. Um dado bom. Bom, muito bom. Muito bom. Então, bem promissor mesmo, assim, bem tipo, cara, uau, vai nisso daí, porque a chance, ou seja, se você tinha uma de 10, agora você tem 6 de 10. Né? Chance de se recuperar. Mas chegou ao final. Mais ou menos. Mais ou O menos. Jorge estava me dizendo que ele começa várias coisas e vai rolando, dividir. Eu começo um projeto hoje, no meio do projeto, tipo, aí ele tem um degrau a mais, entendeu? E aí eu já vou pro outro degrau. Outra coisa, faz isso aqui, para pra gravar vídeo. Isso, para pra gravar vídeo. Aí tem que dar entrevista, tirar foto. Então, e na verdade a clínica eu toquei ela por 5 anos e eu só passei pra frente do projeto. Eu não sou mais o proprietário, assim, até vamos dizer em parte sou, né? Proprietário eu só não faço mais, só não sou mais a linha de frente da clínica, né? das terapias, mas a clínica ainda acontece e inclusive está expandindo. Então isso é uma parte interessante. Eu só realmente não estou mais à frente do negócio. Mas, né, qualquer um que chega precisa de informação, precisa saber como funciona, estou sempre aí à disposição para dar as devidas informações. E aí, por conta disso, né, de não estar mais na clínica, eu acabo focando em fazer outras coisas. Eu gosto de desenvolver outras coisas. E, na verdade, a minha satisfação é ver o próximo, o meu irmão, né, as pessoas, até mesmo que eu não conheço, poder prosperar, cara, poder, assim, através da minha ideia, através do meu compartilhamento, através do que eu sei fazer, e se eu puder te ensinar para que você seja uma pessoa melhor, isso só tá em mim. A gente pode pegar esse gancho nisso aí para entender esse caminho que você galgou para se tornar o líder espiritual que é agora. Exatamente. Então, você vê como que as ideias, né, vão se entrelaçando. Aí eu fui tomar ayahuasca lá a primeira vez, né, voltando lá no gancho da história. E aí, cara, eu frequentei esse espaço lá por 2 anos. A gente teve alguns probleminhas pessoais lá e acabamos nos afastando. Eu digo nós, porque nisso já estava eu, meu pai, minha mãe, todo mundo. Minha irmã, enfim, a família inteira já estava lá, né, tomando ayahuasca também, todo mundo envolvido. E aí quando saiu um, saiu todo mundo. Entendeu? E aí, o que acontece? A gente começou É aquilo que eu tô falando no começo, né, da justiça. Se o lugar não tá legal pra um, você vai... Sim, vai todo mundo junto. Legal. Então, assim, aí a gente começou a buscar outras pessoas, outros grupos, né? A gente até encontrou um outro grupo que estava fazendo reuniões, né, com a ayahuasca. E a gente chegou nesse grupo, começamos a tomar ayahuasca com eles. Só que aí aconteceu uma coisa interessante. Eles já tinham pré-definido com eles que eles não queriam expansão. Eles não queriam expandir para que o grupo aumentasse. Entende? Eles queriam, vamos dizer assim, não que eles queriam só para eles, mas, cara, é aquelas coisas assim, do tipo... Queria que fosse uma coisa mais privada? Privado, exatamente. E aí, a gente chegou, naturalmente foram chegando outras pessoas e o grupo começou a crescer.
E aí essas pessoas que então tomavam conta, né, de nós, vamos dizer assim, eles falaram, olha, pra gente já deu, tipo, né, tá chegando muita gente, tem muita gente sabendo de nós, a gente prefere se afastar. E aí foi quando o Jorge, né, falou, rapaz, e agora, quem que toma conta da manada, né? Quem que vai puxar a linha? E aí ninguém se prontificou, né, a dar continuidade àquilo, sendo uma coisa que a gente estava vendo, que estava trazendo benefício para as pessoas, né, muitas pessoas se transformando, muitas pessoas expandindo consciência, se encontrando, se libertando, amando, perdoando. E aí eu falei, cara, vou ter que abraçar a causa. Sim. E aí eu falei, agora já foi. Aí juntei com mais um, juntei com mais outro, falei, vamos dar a mão, vamos, então vamos. E hoje a gente... Nasceu o Chai. Nasceu o Chais. E isso depois de mais 2 anos ainda, que a gente ainda ficou fazendo trabalhos assim aleatórios. Por exemplo, não tinha lugar, não tinha o tempo? Não tinha o tempo, né, que tem hoje. E a gente não tinha exatamente um espaço, sempre a gente alternava, fazia na chácara de um, fazia na chácara de outro, né, fazia os encontros, às vezes não tinha nem datas previstas, a gente fazia quando dava. E cada vez que a gente se encontrava, uma pessoa, dos 3, né, que resolveram fazer inicialmente, cada um fazia uma cerimônia. Então eu fazia uma cerimônia, aí a outra pessoa fazia outra cerimônia e a outra pessoa fazia outra cerimônia. E a gente se ia alternando. E aí então a gente resolveu, falar, não, vamos juntar então. Já está há quantos anos? Agora o Chais já tem 4 anos. 4 anos. Uma coisa que eu sempre quis entender, Jorge, agora, as datas que vocês fazem os encontros, são de 15 dias? 15 E tem alguma relação com a Lua? Tem algum estudo? Não, exatamente. Na verdade a gente predefine assim, a gente escolhe uma data para iniciar, né, o calendário do ano, e aí a gente vai jogando os finais de semana consequentes. Então tem num final de semana, num sábado, aí no outro não tem, aí tem no outro, aí no outro não tem, aí tem no outro. Então assim a gente vai organizando o nosso calendário. E aí acontece aquelas maluquices, né, vamos dizer assim, de sincronicidade do universo, que acaba que naquele final de semana é o solstício de verão, de inverno e não sei o que, e é justo naquele dia, e aí a gente prepara uma cerimônia especial para aquilo. Porque tem temas, né? Sim. Tem temas. Então, cara, é muito, sei lá, mágico como tudo isso aconteceu. Falando em temas, tem mais 2 coisinhas pra gente fechar. Eu quero saber, pra você, dentro dessa mente maravilhosa, o que é a nova era? O que é essa era de aquário? O que você sabe sobre isso? Cara, Por que tem tanta gente se interessando, se envolvendo? Porque tá crescendo, cada vez mais. Sei. Olha, se eu for falar pra você, até falei isso já nas cerimônias, né? Quem me vê assim, fala, nossa, esse cara é esotérico. Ele faz hipnose, ele toma ayahuasca, ele deve entender de tudo disso daí, não é? E eu não entendo nada, cara. Você fala pra mim assim, porque eu sou de tal signo, eu olho pra você e falo, bom, parabéns. E eu não entendo absolutamente nada, né? Só que assim, ao mesmo tempo, você lembra que tem uma parte racional e uma parte emocional, muito forte, muito presente dentro de mim, né? E, sei lá, a parte de Deus, a parte da minha sintonia com Deus, que de alguma maneira eu acabo absorvendo conhecimentos. Então, se você for falar assim pra mim, cara, o que é a era de aquário? Eu sei por cima mais ou menos o que tá rolando, só que aí eu busco o exemplo prático da minha vida. Cara, transformação. Transformação. Se você não tiver a humildade, se você não tiver a paciência, se você não tiver a força de encarar esse momento de transformação, você não vai pra frente. Porque, cara, é o que eu estou batalhando todos os dias. Ser forte, resistir e me transformar. E toca violão, né? Toca violão. Então, assim, cara, que tá difícil pra todo mundo, cara. Alguma coisa, eu acho que não tem alguém, quer dizer, deve ter, né? Eu penso, sei lá, que deve ter alguém sim, mas na maioria das vezes, pra maioria das pessoas, sempre tem alguma questão na sua vida que não tá legal. Aí você pode botar 100% da galera, né? Sempre. Então é um que não tem dinheiro, é o outro que não consegue arrumar emprego, é o outro que não consegue ter um bom relacionamento, é o outro que tem problema com o filho, é o outro que tem problema com o pai. Ou seja, algum problema você tem. Só que aí o que eu percebo? Que nessa época esses problemas estão intensificados
para todo mundo. E eu acho que as pessoas vão muito atrás de procurar, sempre na razão, acho que é uma tendência, né? É procurar livros e estudos, mas assim, tentando entender as coisas de uma maneira só racional, sendo que a gente entende que tudo começa lá dentro. Então as pessoas estão mergulhando. O yoga nunca teve tão em alta, a meditação nunca teve tão em alta, as pessoas estão entendendo que tem que ir lá dentro para entender o que a ayahuasca faz. Tu tem que ir lá dentro para entender por que você está se sentindo assim, por que está dessa forma, por que o teu mundo exterior está tão caótico assim. E o engraçado, né, é que assim, sempre foi dito isso. Só que nunca foi prestado tanta atenção no que foi dito. Então acho que esse é o diferencial, né, nesse momento. Nesse momento, exatamente. Muitas músicas falam sobre isso, né, inclusive músicas de ayahuasca falam sobre isso. Muitas religiões falam sobre isso. Muitas teorias e filosofias, né, de mente, assim, da existência do ser humano, né, da sua própria existência, como se descobrir quem você é. Não é observando o que você tem por fora, mas observando quem você é por dentro. Só que, cara, a humanidade acho que nunca parou para prestar tanta atenção nisso como nesse momento. Eu vejo que muito tem essa coisa do Oriente e do Ocidente, né? O Oriente há muito tempo tem se envolvido com isso, as filosofias, os yogis. E pra cá não, sempre foi muita ciência, e a razão, e a psicologia. Aqui você é moldado pelo que você é externamente. Exatamente. Então, ou o que você tem como propriedades, ou como você é fisicamente. E já na outra parte, isso não importa. Só importa a sua elevação espiritual. Importante. Então, e aí a gente está começando a entender que realmente isso é o que faz. Começando a entender. Você acabou de me lembrar de uma outra coisa que eu sempre fico prestando atenção, né? A gente estava falando sobre drogas, drogadição e tal. Cara, eu nunca vi tão nitidamente na minha vida como todo ser humano é um drogado. Alguma coisa, né? Cara, em alguma coisa você tem um pensar, de vício. agir. Cara, ou você desconta no sexo, ou você desconta na comida, ou você desconta sempre no exagero das coisas, sabe? Mas por isso que eu falo todo mundo, porque, cara, ou, né, enfim, até você ficar, a gente fala, tem um vício digital hoje, né? Tem um vício digital. Cara, nossa, o quanto a gente posta uma foto e a hora que você vê o coraçãozinho subindo lá, você vai olhar, nossa, quem curtiu? Nossa, quem curtiu? Você vê o dedinho lá, não sei quem fulano já tem 90 curtidas, já tem 300, já tem 1000 curtidas. Você fala, nossa, meu Deus, isso vai gerando um vício em você, porque daí você quer postar de novo a próxima foto para sentir de novo aquela sensação. A gente sofre de mente condicionada. Mente condicionada, autocentramento, assim, a gente leva muito a sério. Então a gente está sempre buscando o próximo prazer, né? Seja na comida, seja nos likes, seja na bebida, a gente está sempre buscando o próximo prazer, né? Porque o que a gente acabou de receber daqui a pouco passa, né? Sacia no momento, eu estou saciado neste momento. Nunca teve tanta ansiedade, depressão também, né? Também. Também, porque isso aí, né, como diz, eu só vou repetir o que a gente vê muito falar na internet, nas mídias, né, nas matérias. O ser humano realmente nunca se comparou tanto com os outros. É verdade. Antigamente não tinha tanto isso. Antigamente não tinha. Hoje é muito mais fácil você olhar a vida perfeita dos outros e falar como a minha é uma bosta. Bom, e estamos chegando já no finalzinho, o coraçãozinho está doendo, mas é uma coisa muito importante que faltou falar, e eu quero saber o que você está fazendo agora, porque acabou a clínica, né? Não acabou, mas... ela continuou, só que... Ela acabou comigo. Ela me dispensou. E aí, qual que é a direção que o Jorge está indo agora? Assim, atualmente eu tenho, no meio desse processo da clínica, eu aprendi muitas novas habilidades. Uma delas foi com marketing, outra delas foi com gravação de vídeo, né, equipamentos de vídeo. Eu acabei investindo muito nisso nessa época, porque eu mesmo estava produzindo meus vídeos, né, na época da clínica. E aí eu descobri, assim, que isso são ferramentas que podem ajudar outras pessoas. Lembra, né, lá no meio da história que eu falei que eu gosto de ver, de ensinar, de que o próximo seja melhor através do que eu puder proporcionar. E eu estou descobrindo
estou me descobrindo que, mais uma vez, através do meu trabalho, como qualquer trabalho de qualquer outra pessoa, levar o benefício ao próximo, né? Desde você que, cara, sei lá, faz qualquer coisa, você que costura, você que é um borracheiro, você que é um médico, você que é um engenheiro, qualquer um de vocês, né, tá fazendo um benefício para alguém. E aí eu descobri que então eu tenho outras habilidades, né? E a cada dia eu estudo mais para desenvolver mais habilidades. Então hoje eu tenho roteiros prontos, né? Ou assim, um novo modelo de gravar vídeos para que as pessoas possam se divulgar na internet. Que é a produtora. Que é a produtora 4K. Vou deixar aqui, vai estar na descrição, toda parte. A produtora 4K é um projetinho que está iniciando, né? E já recebi agora, tive uma notícia muito boa essa semana, de um projeto aí que talvez seja algo nacional, cara. Show de bola. Aí assim fica um mistério, né? Por enquanto, daqui uns dias vocês descobrem. Mas vai rolar alguma coisa nacional aí para benefício da humanidade, né? Enfim. Eita. E aí assim, para pessoas, né? Por exemplo, você que é talvez um terapeuta, talvez, enfim, se você presta algum tipo de serviço ou você tem uma empresa, então a produtora 4K ela vai até você, nós vamos criar um roteiro para mostrar o seu serviço, o seu diferencial, mostrar quem você é e o porquê que você faz o que você faz, né? Então se você é um psicólogo que faz isso com amor, com paixão, eu te ajudo a contar a sua história. Então a gente programa, né, esse roteiro de vídeos, onde nós vamos também bater um papo, né, assim, só que aí já muda, né, o cenário, não são duas pessoas assim, é só você, e aí você vai falar do seu serviço, falar da sua empresa, e a gente filma tudo isso, coloca, né, isso de uma maneira bonita e impulsiona isso na internet para que você possa atrair mais clientes. Eita, razão. E se você estiver vendo esse vídeo daqui a uns 3 anos, pode ser que o Jorge já esteja fazendo outra coisa. É possível. É possível. Mas que gere bons frutos a produtora agora. E do rapézinho, você quer falar? Rapezinho? A gente não falou dessa nanga também. Ah, Fala a rapidinho gente pra não fechar. falou, né? Tá bom. Então as medicinas que na cerimônia da ayahuasca a gente fala complementares, mas por si só elas já são medicinas únicas, né? O rapé e a sananga. O rapé que é eu acho que a maioria das pessoas sabe o que é rapé. Pelo menos se nunca viu, já viu o vô ou o pai, né, utilizando, cheirando um pozinho, um tabaco, né, colocando no nariz. Logicamente que o rapé indígena ele é um pouco diferente disso daí. Ele também é aplicado, ele não é cheirado. E a sananga é um colírio indígena que tem propriedades químicas para ajudar a nossa elevação também espiritual. Né, descalcificar. Na cerimônia. Na cerimônia elas são assim, complementares, né, à medicina da ayahuasca, mas se você também não usa ayahuasca, não está no processo da ayahuasca e usar essas outras medicinas, elas têm os seus benefícios próprios também. Né? Então tem essas duas medicinas que daí acho que poderia ser tema, né, para um próximo vídeo, daí a gente pode descrever melhor sobre elas e tal. Vai ser bacana se a gente falar sobre elas. Show de bola. Tá bom, né? Quer deixar uma mensagem pro mundo aí pra fechar? Ah, cara, seja o seu melhor, só isso. Se dê o seu melhor, né? Saiba que você é a melhor ferramenta que você pode ter. Né? A sua mente, o seu espírito, o seu coração, né? Se conecta com você que com certeza sai coisa boa. Só isso. Tchau. Amém. Gratidão.